sabe o que acontece quando um empregado descumpre uma regra da tua empresa e tu não tem nada documentado? Tu tenta punir esse empregado e aí o problema vira um processo trabalhista. Porque sem uma política interna é a tua palavra contra a palavra daquele empregado. E na justiça do trabalho, empate quase sempre acaba favorecendo o empregado. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que são as políticas internas. Por que elas são indispensáveis para qualquer empresa que contrata empregado CLT e como que elas funcionam na prática para proteger o teu bolso. A política interna é um documento que a empresa cria para ditar as regras do jogo. Como que funciona a jornada, como que funciona banco de horas, como que funciona a política de uso de veículo, como que é o procedimento para pedido de férias, quais são as regras de dress code, de confidencialidade. O que eu vejo todo dia no meu escritório? Empresas que tinham regras, mas não tinham elas escritas, assinadas e comunicadas aos empregados de forma correta. E aí, quando o conflito aparece, o empresário não tem como comprovar nada. Pensa numa política interna como um manual de convivência da tua empresa, só que com força jurídica. Quando tu tem esse documento assinado pelo empregado na contratação, ou quando tu implementa ele com ciência formal de todos os empregados, ele passa a fazer parte do contrato de trabalho. Isso significa basicamente que se aquele empregado descumprir o que está naquela política, tu vai passar a ter fundamento legal e jurídico para penalizar ele. Ou seja, tu pode dar uma advertência, uma suspensão e até uma justa causa, dependendo da gravidade. E quais são as políticas que toda empresa precisa ter? Não existe uma lista fechada na lei. A CLT, por exemplo, não vai te dizer que tu precisa ter uma política de uso de celular. Mas existem temas que na prática geram os maiores problemas quando eles não estão documentados. E hoje eu vou te dizer os principais. A primeira delas é a política de jornada e de banco de horas. Esse aí é o campeão das ações trabalhistas. Se tu tem banco de horas, ele precisa estar formalizado com regras claras de compensação, ou então tu vai acabar pagando como hora extra em dobro depois no processo. A segunda é a política de uso de equipamentos e dispositivos. Celular corporativo, notebook, carro da empresa. Se o empregado usa de forma indevida e tu não tem uma regra documentada sobre isso, fica muito difícil punir. Política de confidencialidade e proteção de dados. Com a LGPD, isso virou na prática obrigatório. Se o funcionário, por exemplo, vazar dados de algum cliente e tu não tiver isso documentado numa política interna, como é que tu vai penalizar ele por isso? Deixa eu te mostrar como que isso funciona na prática. Eu atendi um cliente esses dias que era dono de uma distribuidora e tinha 18 empregados. Ele tinha um motorista que começou a usar o carro da empresa para fazer bico no final de semana, sem autorização da empresa. O empresário resolveu despedir ele por justa causa e ele entrou com uma ação trabalhista. Sabe o que aconteceu? O advogado desse motorista alegou que não tinha nenhuma norma dizendo que ele não poderia usar o veículo para fins particulares. E que, na verdade, isso era permitido e tolerado pela empresa que sabia que ele fazia isso. Em caso de justa causa, quem tem que comprovar a justa causa é a empresa. Como a empresa não tinha nada documentado, o que aconteceu? Essa justa causa foi revertida pela justiça. A empresa, além de ter que pagar todas as verbas rescisórias desse empregado, ainda teve que gastar com o advogado para defender ela na justiça. E ainda pagou honorários para o advogado do empregado, honorários de sucumbência. Se esse empresário tivesse uma política assinada desde a admissão, isso não tinha acontecido. Ou esse empregado nem ia entrar com a ação porque ele ia saber que ele assinou um documento que ele dizia que ele não podia usar o carro, ou se ele tivesse entrado com a ação, ele teria perdido o processo. Agora deixa eu te falar sobre uma armadilha jurídica. Muita empresa resolve ou baixar um modelo pronto da internet ou resolve usar o famoso ChatGPT para fazer aí uma política modelo padrão e aplicar nos seus empregados. E aí pensa que está protegida. O problema é que esse documento precisa ser personalizado para a realidade da tua empresa. Por exemplo, uma transportadora tem necessidades completamente diferentes de um escritório de contabilidade. E digo mais, essa política precisa estar integrada com os outros documentos da empresa. O contrato de trabalho, regulamento interno, se existir. Se tu criar contradições, o juiz vai usar isso contra ti.
Quando tu tem as políticas corretas, documentadas e utilizadas de forma adequada, tu vai ter um acervo, um escudo jurídico. Tu tem como aplicar todas as medidas disciplinares de forma segura e consegue defender uma dispensa por justa causa se precisar. Então, o que tu precisa fazer agora? Três coisas. Mapeia quais são os pontos de conflito mais frequentes na tua empresa. Jornada, falta, uso de equipamento, começa por aí. Depois, verifica se tu já tem alguma coisa por escrito sobre esses temas. E se o que tu tem está realmente atualizado e coerente com a forma que a tua empresa opera hoje. E por último, procura um advogado trabalhista para elaborar ou revisar esses documentos para tua empresa. É muito mais barato que o custo que tu vai ter com o processo judicial. Se tu quer saber exatamente quais políticas a tua empresa precisa ter, eu tenho um diagnóstico jurídico gratuito. Tu vai responder um formulário bem rápido e eu vou te dar um parecer com todos os riscos que são encontrados na tua empresa. O link tá na descrição do vídeo. E se inscreve aqui no canal porque toda semana tem conteúdo para ajudar a proteger a tua empresa e alavancar o teu negócio.